Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos nós aqui retomando as nossas discussões sobre os meios probatórios no processo, nessa aula de teoria geral do processo. E na última fala que fizemos, nós estávamos trabalhando a ideia dos impedimentos e suspeições das partes para produzir a prova no processo. Tem pessoas que têm algum interesse, grau de inimizade, já atuou no processo como advogado, já foi parte, hoje é juiz ou promotor, é irmão, é cônjuge. Essas circunstâncias, de acordo com a lei, trará ou suspeição ou impedimento. Às vezes o juiz termina ouvindo uma dessas partes apenas como informante, dada a relevância do depoimento que essa pessoa tem e que esse depoimento, concatenado em conexão com outras provas já produzidas no processo, irá produzir uma relevância para formar o convencimento do juiz. Em determinadas circunstâncias, nós vamos observar que aquela criança foi a única que viu o fato. E a criança pode produzir depoimento de juízo. E, sendo ela a única conhecedora, sabedora dos fatos, o juiz traz uma psicóloga, um assistente social, para que ela não sofra nem uma pressão psicológica, ela se sinta totalmente à vontade, da mesma forma um irmão, um pai ou uma mãe, e termina colhendo esse depoimento que, se fizer sintonia com outras provas, outros meios de prova já existentes no processo, serão importantes. Mas observe os senhores que nesse universo nós devemos observar alguns profissionais que devem resguardar o sigilo de suas profissões, as informações que ouviram, que colheram no exercício das suas profissões. O advogado, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, todos eles, o ministro de confissão religiosa, o padre, o pastor, que ouve confissões. Então, essas pessoas conhecem de fatos que para o processo eram extremamente relevantes, mas que a ética das suas profissões impedem que eles produzam ou que levem adiante essas informações. O novo Código de Processo Civil, nesse particular, trouxe uma alteração dizendo que, se tratar de uma ação de Estado, de família, esses sigilos poderão ser superados e esses profissionais poderão produzir os seus depoimentos. Mas não se tratando dessas ações, é necessário que a parte que possa sofrer algum prejuízo com a produção desse depoimento que está aí resguardado por um sigilo profissional, abra mão desse sigilo profissional. Se, por exemplo, o réu poderá sofrer algum prejuízo com a produção de um depoimento de um médico, de um ministro de confissão religiosa, o advogado dele não quiser quebrar, abrir mão desse sigilo, o médico e o ministro poderá depois juízo. Mas, se o réu, por meio do seu advogado, fala, eu abro mão do sigilo profissional, eu quero que seja ouvido aqui o médico, o padre, o pastor que ouviu a confissão dessa pessoa, aí esse depoimento poderá ser colhido sem qualquer óbice. As provas orais ou testemunhais poderão ser produzidas em sede de audiência por ocasião da instrução, mas elas podem também ser produzidas e coletadas por meio de uma carta precatória inquiritória. Às vezes a testemunha mora em outra cidade, em outro estado, o juiz expede uma carta precatória para que o colega dele, o juiz lá da outra comarca, ouça essa testemunha e ela possa, ali com seu depoimento, ser anexado posteriormente ao processo nessa carta precatória. Hoje estão usando esses mecanismos, nesse momento diferenciado, chamado videoconferências, em que, se louvando os recursos que nós temos hoje aí, virtuais, na internet, eletrônicos, estamos sendo ouvidos testemunhos à distância, com essas videoconferências, e tribunais e juízes admitidos, em uma situação atípica, diferenciada,
é possível se louvar de mecanismo. Aliás, no meio de produção, todos os meios moralmente legítimos são admitidos no processo para a produção de provas, desde que sejam moralmente legítimos, não contrários à boa moral, à ética, aos bons costumes. Nós observamos aqui em Goiás que foi admitida aqui pelo saudoso Orimar de Bastos, juiz lá de Goiânia, a psicografia como início de prova no processo penal. E essas provas que ele utilizou foram essenciais para evitar o erro de julgamento no processo apenas pelas testemunhas que estavam ali. Aquele juiz pegou a carta psicografada pelo médico Chico Xavier, utilizou essa carta psicografada, se louvou ainda de um técnico para fazer a perícia, comparando as letras escritas com os documentos daquelas pessoas já falecidas que trouxeram a psicografia no exame, grafotécnico, e após se louvar dessas informações, ele acolheu esse meio moralmente legítimo de prova dentro do processo, que foi a psicografia como início de prova. E o Brasil inteiro hoje utiliza. Então, o nosso Código de Processo Civil fala que não estamos presos apenas a esses meios de provas arrolados no Código de Processo Civil, todos aqueles moralmente legítimos. Importante destacar que não vai ser qualquer médium, um médium que tem uma moral reconhecida, conduta ilibada, respeitada em todo o país, como era Chico Xavier, todo mundo, homem retocado em sua conduta, em sua postura, é um meio de prova moralmente legítimo que foi acolhido pelo juiz em Goiás, o saudoso Orimar de Bastos. E essa prova foi essencial para alterar toda a sua decisão no processo, absolvendo aquele que aparentava no processo como réu indevidamente. Uma injustiça tremenda que estava acontecendo. Mas o número de provas a serem produzidas no processo, o legislador processual civil estipulou que será até 10. 3 testemunhas por cada fato e no máximo 10 ao todo. A gente observa que o juiz, nas suas pautas de audiência sobrecarregadas, lotadas, eles não têm tempo suficiente para ouvir 10 testemunhas, eles terminam ouvindo 1 ou 2. A lei fala até 3 testemunhas por fato e 10 testemunhas no todo. Esse é o número de testemunhas a serem produzidas no processo. Então, dada a sobrecarga, as pautas lotadas de audiência, o juiz às vezes tem uma boa testemunha, que é o suficiente, ou 2, e é por aí que ele se referencia, que ele vai se municiar nesses argumentos, formar o seu convencimento e decidir o processo. Mas nós temos também alguns elementos muito importantes que são algumas medidas cautelares que são utilizadas para se carrear a prova ao processo. De repente temos uma testemunha que é essencial ao processo, mas essa testemunha está muito ruim no seu estado de saúde, está muito debilitada, e está inclusive numa UTI. E os médicos dizem, ela não terá muitos dias de vida, e você sequer começou o seu processo. Então você pode se louvar desse instrumento cautelar chamado medida cautelar antecipatória de provas. E em outras circunstâncias, tem outra medida cautelar chamada exibitória de documentos. Importante utilizar todos esses mecanismos, saber utilizá-los de forma adequada e conhecer outros procedimentos. Nós temos que algumas autoridades terão critérios especiais para produzir os seus depoimentos em juiz. Na comarca, na sede da comarca, o prefeito, o juiz, o promotor, o desembargador, o governador, o ministro, o presidente, dado a importância do cargo que eles exercem, e é claro, não só a importância, mas as ocupações que eles têm, a pauta cheia de trabalhos, eles poderão escolher um dia, momento e horário especial para produzirem os seus depoimentos no processo.
Eles podem indicar: eu estou disponível tal dia, tal hora, seu juiz, e você agende a sua audiência. Nós temos um aspecto muito interessante: é dever de todos colaborar com a justiça, prestar os seus depoimentos, né? E alguns testemunhas, às vezes, devidamente intimadas, sem qualquer justificativa, deixam de comparecer à audiência. As despesas do processo, com aquela remarcação de audiência, podem todas recaírem sobre aquela testemunha que deu origem à procrastinação, retardamento do processo. Nós tínhamos uma figura conhecida por condução coercitiva, que hoje foi muito abrandada por uma nova lei. Só um caso muito extremo é que o juiz poderia utilizar desse meio de conduzir coercitivamente a testemunha para produzir a sua prova no processo. Devemos observar ainda nesse meio de produção de provas no processo que, se a prova que você pretende produzir é de alguém que está falando em língua estrangeira, é preciso que essa prova seja traduzida por tradutor juramentado, que prestou o compromisso em juízo, e ele ali fará a tradução, e depois de feita essa tradução, esse documento será anexado aos autos. Portanto, esses são os aspectos importantes que nós temos aí, de grande relevância, para que a gente possa saber um pouco sobre as provas orais, as chamadas provas orais ou testemunhais, em que pesem elas trazerem essa característica de vulnerabilidade, porque elas são sempre passíveis de serem instruídas, ou seja, desvirtuadas do seu ponto central, mas em muitas circunstâncias elas são essenciais. Nós observamos que, se o juiz tem provas documentais suficientes, robustas, essas provas orais serão desprezadas, principalmente naquela circunstância que já temos um réu, que, citado, não se defendeu. O processo para o juiz está maduro, ele julga de forma antecipada no seu mérito. E a gente fica por aqui para voltar para analisar outras provas, como periciais, a confissão judicial, a inspeção judicial, né? Essas outras provas que também são muito importantes produzidas no processo. Até a próxima.